Quando intenção e observação organizam um indeterminado. Quantum 101. O mentor abre a conversa como quem acende uma lamparina no fim de tarde e diz que hoje irão tocar a fronteira em que a física quântica e a metafísica se tornam linguagem do cotidiano. Ele lembra que não há atalhos milagrosos, a postura, observar com honestidade, sentir com precisão e agir pequeno com coerência. E, antes de avançar, ele pede, de forma simples e consciente, que quem chegou até aqui curta o vídeo e se inscreva no canal. Ele explica que esse gesto mínimo não é apenas um clique, é uma intenção que colapsa possibilidades em realidade compartilhada, alinha o algoritmo com a sua curiosidade e expande um campo de conhecimento que volta para você como oportunidade, insight e direção. Ao curtir e inscrever-se, você recebe os próximos capítulos e, ao mesmo tempo, ajuda a fazer essa mensagem alcançar quem precisa. Ele continua, em tom próximo, dizendo que a chave deste encontro é compreender a probabilidade intrínseca. No mundo quântico, não é falta de informação que produz o talvez, é a própria natureza jogando com superposições até que a observação estabilize um resultado. O mentor traduz isso para a vida prática. Quando você adia decisões por medo, as possibilidades ficam turvas. Quando define uma intenção clara e a honra com pequenos passos, você oferece ao campo coordenadas para organizar o indeterminado. Um exemplo simples: escolha um tema que vem sendo postergado, saúde, estudo, finanças, e descreva um microcompromisso executável hoje. Não é virar atleta, é caminhar 10 minutos após o almoço. Não é mudar de vida, é abrir um arquivo e escrever 3 linhas. O universo não responde a slogans, responde a frequências sustentadas. Para dar corpo à ideia, o mentor fala da superposição como metáfora do ser. Todos abrigamos versões possíveis coexistindo por um tempo, o você disciplinado e o você disperso, o você generoso e o você reativo. Ele convida a não demonizar a contradição, mas a oferecer uma régua. Qual versão está mais alinhada aos seus valores e ao seu futuro desejado? Na prática, ele sugere um pequeno ritual. Ao acordar, escreva 2 possibilidades opostas para uma situação específica: aceitar ou declinar um convite, economizar ou gastar em algo. Caminhe 5 minutos, respire pela manhã como quem organiza gavetas internas, e de volta, escolha o micropasso coerente com a versão que você quer adubar. A observação amorosa, quando repetida, decide o rumo do seu próprio experimento. Ele recorda então que, assim como no experimento das 2 fendas, a qualidade do olhar altera o padrão que emerge. Quando você observa sua vida com ansiedade, o ruído aumenta. Quando observa com curiosidade, os padrões de interferência se tornam legíveis. O mentor propõe trocar perguntas de controle por perguntas de exploração. O que este incômodo me ensina sobre meus limites? Qual seria o primeiro passo mínimo e honesto que não dependa de motivação perfeita? No cotidiano, isso pode ser aplicado a conversas difíceis. Antes de responder no impulso, observe o seu corpo, nomeie a sensação, deixe que a energia decaia alguns instantes e só então formule a resposta. Você notará que a mesma situação, sob outro ângulo atencional, produz um desenho de realidade diferente. Ele toca no entrelaçamento como um chamado ético. Pessoas não são ilhas, há fios finos de influência mútua estendidos entre nós. Quando você regula seu estado interno, altera a música das relações sem dizer uma palavra. Um exercício concreto: escolha alguém com quem a comunicação anda tensa e, por 24 horas, regule sua fisiologia antes de qualquer interação. 3 respirações longas, ombros soltos, olhar gentil. Depois, ofereça um gesto pequeno de clareza: posso reformular? O que faz sentido para você aqui? Você não controla o outro, mas influencia o campo compartilhado. O mentor afirma que este é o lado mais prático da metafísica: responsabilidade sobre o próprio estado como ferramenta de transformação social. Por fim, ele amarra o bloco lembrando que este caminho não promete espetáculo, promete presença que mede, decide e recomeça com elegância. Ele diz que, se você ficou até aqui, já colheu algo, talvez apenas um silêncio novo. Honre-o, salve este vídeo, compartilhe com alguém que está precisando de norte e mantenha a inscrição ativa para não perder a sequência. Nos próximos blocos, ele aprofundará como intenção calibrada reduz a entropia atencional, como criar protótipos de 72 horas para testar crenças com gentileza, e como desenhar rituais simples que ancoram a sua versão mais coerente. O convite é claro: caminhar como coautor, nem refém do acaso, nem tirano da realidade, mas parceiro do possível. Intenção calibrada e a redução da entropia atencional.
A voz do mentor volta como quem desenha um mapa no ar e diz que, no nível humano, a entropia não é apenas um conceito físico, é a sensação de uma mente espalhada em 1000 abas internas. Quando a atenção se dilui, tudo fica igualmente urgente e nada verdadeiramente importante se move. A intenção calibrada funciona como um vetor que orienta a energia psíquica, diminuindo o ruído de fundo e aumentando a legibilidade do real. No pano de fundo quântico, múltiplas possibilidades coexistem. No cotidiano, múltiplas tarefas competem. A pergunta-chave é: qual sinal você deseja amplificar hoje? Sem esse norte, o sistema segue à deriva. Com ele, padrões começam a emergir. Ele propõe um exercício simples e poderoso, que cabe na rotina de qualquer pessoa e, repetido, muda o campo por dentro. Mapa de intenção em 3 linhas. Ao acordar, escrever à mão. 1. Hoje eu honro. Nomeie um valor específico, não um desejo vago. 2. Para isso, não farei. Uma renúncia concreta que cria espaço. 3. Eu entrego valor com uma ação mínima, executável em 15-25 minutos. Parece pouco, mas é assim que se cria coerência, reduzindo graus de liberdade caóticos para aumentar a qualidade da presença. Ao final do dia, revisite as 3 linhas com gentileza, sem tribunal interno. Apenas observe o que se moveu, o que resistiu e o que pede ajuste fino amanhã. O mentor lembra que o que é medido muda, não por mágica, mas porque a observação traz feedback e, com feedback, vem aprendizado. A física quântica nos ensinou que olhar não é neutro. Do mesmo modo, acompanhar um comportamento altera sua trajetória. Ele sugere um mini protocolo de 72 horas para qualquer intenção: escolher uma ação mínima, registrar tempo e contexto antes de executar, realizar a ação no menor passo possível, anotar sensação e clareza após concluir. 3 dias são suficientes para escapar da fantasia e colher dados do corpo e da mente. Se a ação continua impossível, talvez a meta esteja grande demais. Se flui, escalone com sobriedade. O criteriório não é heroísmo, é ajustamento. Ele aprofunda a camada metafísica sem prometer milagres. Intenção não é feitiço, é alinhamento entre significado, percepção e gesto. Quando a intenção nasce de valores reais, o corpo reconhece e responde com menos atrito. Quando nasce de comparação e vaidade, o campo interno se defende e sabota. A sabedoria é sutil. Em vez de forçar a realidade, amadurecer a qualidade do olhar e da vontade, até que o mundo externo encontre, em você, menos ruído e mais frequência. Isso tem implicação ética. A intenção calibrada serve para ampliar responsabilidade e serviço, não para manipular pessoas ou contornar processos necessários. O belo efeito colateral é a serenidade de quem não disputa com a vida, dialoga com ela. Para tornar tangível, ele narra um dia de campo limpo. Pela manhã, desativa notificações que sequestram a atenção e reserva 2 blocos de 25 minutos para uma única tarefa que sustenta o propósito do dia. Antes de começar, regula a respiração. Durante, apenas uma janela mental aberta. Depois, 3 linhas de avaliação. O que foi entregue, como o corpo se sente, qual o próximo micropasso. À tarde, repete com outro bloco breve, desta vez voltado a uma relação importante. Um pedido claro, um agradecimento específico, uma pergunta honesta. No fim do dia, percebe que a sensação de muito por fazer cedeu lugar a pouco, bem feito. Isso não elimina o caos do mundo, mas reduz a entropia do seu campo. Ele fecha o bloco como quem passa o dedo na superfície de um lago e observa os círculos concêntricos. Pequenas intenções, repetidas com elegância, criam ondas que organizam o entorno. Sem pressa, sem espetáculo, com consistência. Amanhã, diz o mentor, vamos transformar esse método em um protótipo de 72 horas mais completo, unindo métrica suave, rituais de ancoragem e ciclos de revisão que respeitam a sua verdade. Até lá, guarde a pergunta na mesa de trabalho e no bolso do coração: qual é o menor ato coerente que reduz a entropia da minha atenção hoje? Quando essa pergunta vira hábito, o campo responde, e responde com clareza. O protótipo de 72 horas. Desenhar, executar, revisar. O mentor reaparece como quem ajusta o foco de uma lente e diz que agora é hora de transformar intenção em método. Ele chama de protótipo de 72 horas um experimento curto, elegante e honesto, no qual a pessoa testa uma hipótese de vida com o rigor de um laboratório e a ternura de quem se observa sem se julgar. 72 horas são suficientes para reduzir a entropia da atenção, revelar o que é viável no corpo real e colher dados que alimentam escolhas mais sábias. Nada de promessas mágicas,
Apenas o casamento entre metafísica, sentido profundo, e física quântica, observação que organiza possibilidades. Ao final, não haverá vitória ou fracasso, e sim leitura de campo, padrões que emergem quando o observador decide olhar com precisão. Ele orienta que o desenho comece pequeno e alinhado a um valor vivo. Em vez de mudar de vida, escolher algo específico que contenha a semente do futuro desejado. Dormir melhor, escrever um parágrafo por dia, caminhar após o almoço, iniciar uma conversa honesta. Para dar forma, ele propõe 3 claridades. Qual é o significado por trás disso? O porquê que sustenta? Qual é a evidência observável? O que mostrará que aconteceu? E qual é o limite amoroso? O contorno que evita excesso. Se a meta for sono reparador, a evidência pode ser deitar às 23 horas e acordar com percepção de descanso avaliada de 1 a 5. O limite, não exigir perfeição, apenas consistência mínima durante 3 amanheceres. No primeiro dia, ele recomenda preparar o ambiente como quem afina um instrumento antes do concerto. O corpo precisa sentir que a ação terá pouca fricção, hidratar-se, silenciar notificações, deixar à vista os materiais do gesto mínimo. O mentor sugere que a pessoa crie uma janela de alta frequência de 15 a 25 minutos, tempo curto o suficiente para parecer possível e longo bastante para gerar tração. Ao iniciar, 3 respirações prolongadas e um enunciado interno simples, presença antes da performance. Durante a execução, olhar suave sobre si mesmo, nomear distrações, notar tensões, retornar sem drama. Ao final, registrar 2 linhas, o que foi feito e como o corpo ficou. Esse registro, diz ele, é o colapso de estados em aprendizado. No segundo dia, o ajuste fino entra em cena. A metafísica aqui ganha ética. A intenção deve servir à vida, não ao ego ansioso por controle. Se ontem houve resistência, reduzir um pouco o passo. Se houve fluidez, repetir no mesmo tamanho para consolidar. O mentor convida a incluir um gesto relacional, porque o campo é entrelaçado. Uma mensagem de gratidão precisa, um pedido de ajuda específico, uma oferta modesta de colaboração. Ele lembra que, do ponto de vista quântico, sistemas correlacionados influenciam-se sem gritos, basta mudar a qualidade do seu estado interno para que a música das relações comece a se reorganizar. O laboratório não é solitário, pessoas e contextos vibram juntos. No terceiro dia, vem a revisão, não como tribunal, mas como mesa de escuta. O mentor propõe a tríade dados, sentido, próximo passo. Dados, o que aconteceu, de fato, sem narrativa. Sentido, que significado emergiu, que padrões apareceram no corpo, no humor, na clareza. Próximo passo, manter, ajustar ou encerrar. Se o protótipo de escrita rendeu 3 parágrafos sem exaustão, manter por mais 3 dias. Se a caminhada pós-almoço trouxe leveza e foco, ampliar de 10 para 12 minutos. Se a conversa difícil ainda encontrou parede, talvez preparar melhor o terreno afetivo antes de insistir. Encerrar também é sabedoria. Alguns caminhos se revelam não pelo êxito, mas pela indicação clara de que pedem outra abordagem. Ele encerra o bloco como quem devolve ao ouvinte a autoria do próprio laboratório. O protótipo de 72 horas não cria milagres, cria campo, um espaço de presença em que a vida deixa de ser ruído e passa a ser mensurável, respirável, dialogável. 3 dias, repetidos com elegância, tornam-se semanas coerentes. Semanas, praticadas com gentileza, tornam-se caráter. O mentor convida a pessoa a guardar essa estrutura no bolso do coração e na agenda do dia. Desenho pequeno, execução presente, revisão honesta. No próximo encontro, ele promete aprofundar os rituais de ancoragem, micropráticas que estabilizam frequências internas, e mostrar como o ambiente certo reduz a necessidade de força de vontade, deixando que o possível floresça com menos atrito e mais verdade. Rituais de ancoragem, corpo, ambiente e tempo a favor da coerência. O mentor retorna como quem ajeita a cadeira e, com um sorriso sereno, distingue rito de superstição. Ritual de ancoragem não é um amuleto para escapar da vida, é um desenho consciente de condições de contorno, como na física, que reduz incerteza e organiza padrões. Ele explica que, quando o corpo reconhece sinais repetidos, a mente economiza a energia decisória, a atenção se alinha e a ação flui. Sem espetáculo. Sem promessas mágicas. Apenas a elegância do simples. Poucos gestos recorrentes que informam ao campo interno agora é tempo de presença. Rituais não criam talento, mas criam terreno para que o talento se manifeste com menos ruído, e isso muda tudo.
Ele propõe um primeiro rito de apenas 5 minutos, abertura de campo. Ao acordar, antes de telas, a pessoa senta com a coluna viva, pés no chão, pega um copo d'água e deixa que a luz da manhã toque o rosto. 3 respirações longas, mãos pousadas no abdômen, e um enunciado simples: hoje eu honro o valor com microação. Em seguida, escreve 3 linhas num caderno reservado para isso e, ainda sem dispersar, executa o menor passo viável. Ele diz que, nos anos orientando artistas em estreia e gestores em dias críticos, esse rito evitou que o turbilhão de notificações roubasse o melhor da atenção logo cedo. Quando o corpo aprende esse caminho curto, a mente encontra a casa arrumada e aceita trabalhar. Depois, ele ensina a tríade tato, sopro, olhar, um ancoramento rápido para momentos de pressão. Tato, tocar discretamente o polegar no indicador, lembrando ao sistema nervoso que há um chão sob os pés. Sopro, expirar mais longo que inspirar, como quem derrama o peso dos ombros. Olhar, ampliar o campo visual por 2 segundos, percebendo periferia, luz, contornos. Ele conta que, em reuniões tensas, essa tríade foi suficiente para evitar respostas reativas, abrir escuta e mudar o padrão da conversa. Na prática, antes de enviar um e-mail importante, aplicar a tríade, reler o que foi escrito e perguntar que versão me assina este texto. 2 segundos de presença economizam horas de retrabalho. O mentor fala então da arquitetura do ambiente, a inteligência invisível que reduz a necessidade de força de vontade. Quem depende só de disciplina briga com o mundo, quem desenha o entorno faz o mundo cooperar. Ele sugere deixar à vista apenas o que chama para o próximo passo, esconder o que seduz a dispersão, configurar o celular em tons de cinza durante blocos de foco, criar um espaço monomissão, mesa com um caderno, uma caneta, um objeto simbólico que lembra o porquê. Ele confidencia que, acompanhando equipes criativas, trocar notificações por lotes de checagem em horários definidos elevou a qualidade da entrega sem aumentar horas. Ambientes falam, que falem a língua da sua intenção. Para fechar a tríade, ele desenha rituais com o tempo. Não se trata de engessar a vida, mas de quantizar a atenção em janelas de alta frequência, 15 a 25 minutos, e celebrar o encerramento. Antes do bloco, um gesto de abertura. Durante, uma única frente. Ao fim, 3 linhas de dados, sentido, próximo passo, como quem assina um caderno de bordo. Ao cair da tarde, um rito de fechamento. Listar o que foi cuidado, agradecer o corpo pelo serviço prestado, preparar o cenário do início de amanhã. Ele observa que esse encerramento evita que a mente vegue à noite retomando assuntos em looping. É física aplicada ao cotidiano. Contornos claros geram padrões estáveis. Ele conclui com um convite terno. Rituais de ancoragem não são sobre controle, são sobre confiança na repetição que educa o campo. Pequenos gestos, repetidos com respeito, tornam-se hábitos. Hábitos, praticados com beleza, tornam-se cultura íntima. A pessoa percebe, em poucos dias, que há mais espaço entre estímulo e resposta, mais nitidez nas escolhas, mais serenidade nas correções de rota. O mentor adianta que, no próximo bloco, unirá esses ritos à linguagem que organiza o real, como palavras, metáforas e narrativas internas modulam o corpo e a ação, e como reescrevê-las para que o mundo externo encontre em nós menos atrito e mais direção. Até lá, cuide do seu campo, o futuro agradece no presente. A linguagem que organiza o real, metáforas, vocabulário e narrativas que modulam o corpo. O mentor retorna como quem abre uma janela e deixa o ar circular. Fala devagar, lembrando que linguagem não é ornamento, é instrumento de medida. No laboratório quântico, o que se mede depende da base de observação escolhida. No cotidiano, o que se vive depende da base de linguagem que usamos. Palavras convocam estados, não por mágica, mas por coordenação neurofisiológica, expectativa e atenção. Quando alguém diz é impossível, o corpo antecipa colapso. Quando diz é improvável, mas testável, abre-se um corredor de tentativa. A metafísica chama isso de nomear o sentido. A física nos lembra que o observador participa do resultado. A chave é responsabilidade sem superstição, afinar o verbo para afinar o mundo. Ele começa pelo vocabulário de precisão. Em vez de tenho ansiedade, convida a dizer percebo ativação no peito e pensamentos rápidos, detalhes mudam o circuito. Em vez de sou sempre atrasado, estou praticando chegar 5 minutos antes em 2 reuniões por semana. Trocar rótulos identitários por descrições observáveis reduz a entropia atencional, o foco sai do drama e vai para o passo.
O exercício é simples e profundo. Por 24 horas, substituir sempre o nunca por frequências, muitas vezes, raramente, e testar um verbo mínimo que mova a agulha. Ele observa, de acompanhar artistas em estreia e gestores sob pressão, que essa microcirurgia verbal diminui reatividade e aumenta agência. Linguagem é alavanca de estado. Depois, ele fala de metáforas, esses mapas invisíveis que definem rotas. Se a vida é guerra, o corpo enrijece e tudo vira combate. Se é jardim, emergem poda, cuidado, estação. Escolher metáforas não é fugir da realidade, é escolher lentes que preservam energia para o que importa. Ele narra um caso. Uma equipe que descrevia a rotina como apagar incêndios vivia em alerta. Ao adotar orquestrar ensaios, passou a esboçar partitura, calibrar entradas e aceitar pequenos erros como ajuste. A performance subiu sem aumentar horas. Para aplicar, a pessoa escolhe uma metáfora mestra para o trimestre e a escreve no topo do caderno. Sempre que surgir ruído, pergunta: o que meu jardim pede? Qual seção da orquestra precisa de atenção? Em seguida, o mentor aborda narrativas, do conto fatalista ao ensaio iterativo. Dizer fracassei congela. Dizer minha hipótese não se confirmou em 72 horas abre revisão. A tríade dados sentido próximo passo devolve autoria. O que aconteceu, o que significou, qual microajuste farei. Exemplos práticos. Em vez de dieta acabou, experimento de energia limpa falhou ao jantar. Amanhã, preparo a proteína de manhã. Em vez de sou péssimo com dinheiro, teste de 72 horas sem compras por impulso resultou em um deslize às 17 horas. Próximo passo. Lanche preparado e saída da loja virtual após 5 minutos. Não se trata de dourar a pílula, mas de treinar linguagem que aprende, não linguagem que condena. Ele traz então a linguagem relacional que harmoniza campos. Sistemas entrelaçados, pessoas em convivência, mudam de padrão quando um elemento altera seu estado. Em vez de você nunca me ouve, quando falo e você olha para a tela, sinto-me desacompanhado. Posso pedir 5 minutos de atenção total para alinharmos X. Em vez de você é difícil, o tema é sensível para mim. Podemos definir o objetivo da conversa e um próximo passo possível. Antes do pedido, aplicar a tríade tato-sopro olhar para regular o corpo. Depois, uma pergunta de checagem: o que você escutou do que eu disse? Ele viu, em mediações tensas, que esse idioma muda o desenho da interação. A física oferece a imagem, a ética, a direção. Por fim, ele propõe criar um dicionário de alta precisão, 12 palavras que serão bússola por 4 semanas. Verbos de ação, ensaiar, revisar, encerrar, adjetivos que guiam postura, sereno, atento, metáforas mãe, jardim, oficina. Pela manhã, escolher 2 palavras e um verbo. À noite, registrar onde apareceram. Aos poucos, a pessoa percebe que a sonoridade interna, o modo como fala consigo, deixou de ser ruído e virou música que sustenta gesto. O mentor conclui com doçura: linguagem é casa. Quando a casa é organizada, o mundo entra e encontra lugar. No próximo bloco, ele descerá para a biomecânica do foco. Sono, luz, movimento e alimentação simples como hardware que estabiliza essa software verbal. E a vida, assim, flui com menos atrito e mais verdade. Biomecânica do foco. Sono, luz, movimento e nutrição essencial. O mentor retorna como quem coloca as mãos sobre a mesa e afirma que, antes de pedir milagres ao espírito, é sábio alinhar o corpo, o hardware que sustenta a percepção. Diz que foco não é apenas uma virtude mental, é uma ecologia. Quando sono, luz, movimento e nutrição se organizam, a mente ganha nitidez e a intenção encontra tração. Ele não promete fórmulas mágicas, mas contornos generosos. A metafísica fornece o porquê, a física e a fisiologia oferecem o como. Quando os dois andam juntos, o campo interno se estabiliza e o mundo externo aparece menos ruidoso. A proposta, então, é simples e exigente: criar condições de contorno que diminuem entropia no corpo para que a consciência trabalhe com mais delicadeza e menos atrito. Ele começa pelo sono, o guardião silencioso da clareza. Em vez de obsessão com a hora de deitar, sugere ancorar a hora de acordar por 7 manhãs consecutivas, um farol que ensina ritmo ao relógio biológico. 30 a 60 minutos antes de dormir, apagar telas, escurecer o ambiente, reduzir estímulos, um caderno à cabeceira para descarregar pendências em 3 linhas, e se necessário, um banho morno para sinalizar ao corpo que o dia se recolhe. Exemplo prático:
Quem acorda às 6h30 prepara às 21h45 um fechamento de campo, luz baixa, listas curtas, respiração mais longa que a inspiração. Se o sono vier imperfeito no início, não há culpa, consistência vence a ansiedade. O corpo aprende quando a casa lhe mostra, com gentileza, onde é a cama. Depois, a luz, primeiro maestro do relógio interno. Pela manhã, ele recomenda exposição à luz natural por 5 a 10 minutos. Varanda, janela aberta, caminhada breve, rosto ao céu mesmo em dia nublado. Se o céu estiver fechado, prolongar para 15 minutos. Ao longo do dia, privilegiar luz forte no período ativo e, ao anoitecer, permitir que a casa escureça como quem convida o cérebro a produzir serenidade. Em ambientes de trabalho, posicionar a mesa de frente para uma fonte de luz agradável e evitar clarões intensos no rosto à noite. Ele observa que esse simples respeito ao ciclo claro-escuro melhora o humor, foco e sono em poucos dias. O universo pulsa em ritmos. Quando a pessoa ouve essa música, o corpo responde com gratidão. O mentor move-se então para o movimento, não como penitência, mas como higiene do sistema nervoso. Sugere janelas de foco de 25 minutos alternadas com 3 a 5 minutos de movimento suave. Levantar, alongar peito e quadris, caminhar pela casa, beber água. Ao fim das refeições, recomenda caminhadas curtas de 8 a 12 minutos para circulação, digestão e clareza mental. Para quem passa horas sentado, propõe um mini ritual a cada 2 horas. 3 respirações profundas, alongamento da coluna, 10 agachamentos lentos ou subir e descer um lance de escadas. Exemplo prático. Durante um projeto exigente, 2 janelas matinais de foco mais micro caminhada e, à tarde, um bloco de 20 minutos de varredura doméstica vigorosa. O corpo vibra, a mente limpa, a intenção navega. Nutrição, por sua vez, é o chão sobre o qual a atenção pisa. O mentor descomplica. Pratos simples e repetíveis, com proteína suficiente, fibras, vegetais de cores vivas e água ao longo do dia. Evitar picos de açúcar antes de janelas críticas de foco. Preferir alimentos que não derrubem energia 30 minutos depois. Exemplo aplicável. Para um bloco de escrita às 10 horas, às 9h15 consumir algo leve e estável, como iogurte natural com sementes e fruta inteira, ou ovos com folhas verdes e um fio de azeite. Entre blocos, água, café usado com respeito, não como muleta. Se houver condição médica, buscar orientação profissional. Aqui, o princípio é econômico, combustível honesto, repetível e gentil. Quando a mesa é simples, o pensamento fica elegante. Ele amarra o bloco lembrando que disciplina, sem poesia, vira dureza. Poesia, sem estrutura, vira névoa. A biomecânica do foco oferece estrutura para que a poesia do viver apareça. Em uma semana, a pessoa desenha um dia de campo estável, acordar ancorado, luz da manhã no rosto, 2 janelas de foco com micromovimentos, refeições simples e regulares, escurecer a casa ao cair da noite. Sem heroísmo, com constância. A metafísica chama isso de honrar o templo, a física, de respeitar ritmos do sistema. No próximo bloco, ele aprofundará a regulação emocional, como interocepção, linguagem do corpo e corregulação com o outro reduzem ruído no coração e devolvem presença à conversa, para que a intenção não seja esforço solitário, mas música compartilhada. Regulação emocional, interocepção, linguagem do corpo e corregulação. O mentor retorna como quem acende uma vela num aposento silencioso e lembra: emoção não é inimiga, é mensageira. No laboratório da vida, ela chega primeiro que a ideia, um calor no peito, um nó no estômago, um formigamento nas mãos, e só depois a mente inventa a história. A física nos ensinou que o observador participa do resultado. Aqui, o observador é o seu estado. Quando a pessoa toca a própria emoção com precisão e gentileza, o campo se reorganiza. A narrativa perde dureza, o gesto ganha elegância. A regra é simples e exigente. Emoção não dá ordens, entrega dados. Quem decide é a consciência alinhada ao valor. Regulamos, então, para ouvir melhor, não para calar o que nos protege. Ele começa pela interocepção, a arte de ler o corpo por dentro. Convida a pessoa a um passeio atento de 3 minutos. Olhos suavemente cerrados, atenção que desce da testa ao peito, do peito ao abdômen, do abdômen às pernas, perguntando o que está vivo aqui. Sensações, não julgamentos, calor, peso, vibração, pressão, vazio. Depois, nomear com doçura o que emerge. Percebo aperto e ansiedade, percebo leveza e curiosidade.
A linguagem não é para embelir, é para medir. Em conversa difícil, esse mapa evita mal-entendidos. Ao sentir o aperto, a pessoa respira longo, deixa a onda passar 90 segundos, e só então responde. O mentor observa que, repetida, essa prática transforma a tempestade em mar navegável. A seguir, ele aborda a linguagem do corpo como atalho para regular o sistema nervoso. Postura que sustenta, ombros que caem um pouco, mandíbula que desaperta, olhar que amplia o campo periférico por alguns segundos. O gesto informa ao organismo que há chão, que há tempo. O sopro sai mais longo que a entrada de ar, como quem esvazia a sala antes de rearrumar os móveis. Em situações críticas, reunião em que tudo parece urgente, ligação que ativa memórias difíceis, ele propõe um ensaio de 120 segundos, ajustar a postura, alongar o pescoço devagar, 3 expirações demoradas, sentença interna curta e verdadeira, posso responder devagar. A pessoa descobre que, muitas vezes, regular é mudar meio milímetro de corpo para mudar metros de destino. Então, a corregulação, 2 sistemas que se afinam. O mentor lembra que as relações são pequenos laboratórios quânticos, sutis gestos de um alteram o padrão do outro. Antes de uma conversa importante, convida a combinar condições de contorno, 5 minutos de atenção plena sem telas, uma intenção compartilhada, entender, não vencer, e a pergunta de checagem no final, o que você escutou do que eu disse? Durante o diálogo, a tríade tato, sopro, olhar ajuda a manter o campo limpo. Depois, um agradecimento específico reforça um novo padrão. Ele viu, mediando equipe sob atrito, que essa coreografia simples reduz defensividade e abre precisão. Não se trata de manipular o outro, mas de oferecer ao encontro um estado em que a verdade possa pousar sem quebrar. Ele segue para a alquimia dos gatilhos, transformar disparos antigos em professores atuais. Quando algo toca a ferida e a reação parece maior que o fato, o mentor sugere 3 movimentos sutis: reconhecer, isto é antigo em mim; hospedar, posso levar comigo enquanto falo com clareza; e escolher o menor gesto coerente agora. Ferramentas gentis ajudam a descarregar excesso. Escrever uma carta que não será enviada, caminhar 10 minutos sem fones, tomar um banho morno como rito de transição. Em projetos longos, recomenda janelas de honestidade semanais, 20 minutos para listar onde a emoção pediu voz e como foi acolhida. Aos poucos, o que antes explodia vira bússola, mostra limites, revela valores, convida a redesenhar rotas com menos ruído. Por fim, ele costura tudo num lembrete afetuoso. Regulação não é anestesia, é afinação. Emoções continuarão chegando em ondas. A diferença é que, agora, há pranchas para surfar e portos para atracar. Interocepção da mapa interno, linguagem do corpo, alavancas discretas, corregulação, a música do encontro. Quando isso vira cultura íntima, escolhas saem mais limpas, conversas ficam mais verdadeiras e o cansaço deixa de ser bandeira fixa. O mentor antecipa o próximo bloco. Propósito e valores como bússola de prioridades. Como decidir com elegância, definir limites amorosos e encerrar caminhos sem culpa. Porque, afinado o coração, pensar claro fica possível. E, pensando claro, agir com beleza vira consequência natural. Propósito e valores. A bússola que decide prioridades e encerra caminhos com elegância. O mentor reaparece como quem desenha um norte na areia e diz que propósito não é um slogan, é um vetor. Aponta a direção, não garante vento a favor. Valores são as coordenadas desse vetor, nomes que damos ao tipo de beleza que queremos sustentar quando ninguém está vendo. No nível microscópico, lembra ele, o mundo admite muitas rotas possíveis. No nível humano, sem uma bússola clara, a atenção se dispersa e o progresso evapora. Propósito é o porquê que permanece, valores são o como que nos honra. Quando ambos se encontram, decisões deixam de ser roletas emocionais e tornam-se escolhas com assinatura. Menos culpa, mais coerência; menos pressa, mais direção. É assim que o campo se organiza. Para separar propósito de fantasia de ego, ele propõe um teste de gravidade suave. Se a ideia ainda vale quando ninguém a aplaude, se melhora sua vida e há de pelo menos mais uma pessoa, e se você aceita pagar o preço do aprendizado, a substância. Ele chama isso de tríade sentido, serviço, saúde. Sentido que te move para fora da cama, serviço que alcança outro ser, saúde de corpo e de agenda que preserva a continuidade. Exemplo prático. Alguém que ama ensinar pode recusar o palco grande agora e escolher gravar uma aula por semana para 20 pessoas, com qualidade e presença. O aplauso talvez demore, o propósito já começou.
É nesse pequeno compromisso que a metafísica encontra a física, intenção vira gesto que altera o campo. Com a bússola na mão, surgem os limites amorosos, sims limpos e nãos elegantes. O mentor explica que dizer sim a tudo é, em silêncio, dizer não ao próprio propósito. Limite amoroso é o contorno que protege o que importa sem ferir o outro. Ele oferece uma linguagem que ajuda. Antes do não, reconhecer valor, agradeço muito o convite. Depois, afirmar direção, neste trimestre priorizo X por alinhamento com Y. Por fim, indicar alternativa, posso contribuir com Z em tal data ou sugerir fulano. Exemplo aplicado. Diante de um projeto bem pago porém desalinhado, a pessoa regula o corpo, honra o convite e recusa com precisão. O mundo não desaba, ao contrário, aprende quem você é. O campo respeita quem se respeita. Encerrar caminhos é parte da ética do propósito. Ele diferencia desistir de abandonar. Desistir é abandonar por desleixo. Encerrar é concluir com consciência, gratidão e registro do aprendizado. O mentor propõe um pequeno rito de fechamento. Listar dados, o que foi feito, gratidões, pessoas e recursos que apoiaram, lições, o que não será repetido, e um gesto de despedida, um e-mail honesto, um documento organizado, o arquivo que facilita a vida de quem continua. Exemplo concreto. Após 6 meses testando um produto que não encontrou tração, a equipe fecha o ciclo com uma carta de lições e uma última reunião de cuidado. Não há vergonha, há cultivo do campo para o próximo experimento. Fim. Aqui, é fertilizante. Para decidir prioridades semanais, ele sugere a matriz de coerência viva. Em vez de listas infinitas, observar 2 dimensões discretas, impacto alinhado ao propósito e energia requerida agora. O que tem alto impacto e energia acessível vira pedra angular da semana. O que tem alto impacto e energia alta pode ser fracionado em degraus de 25 minutos. O que tem baixo impacto e suga energia é candidato a automatizar, delegar ou encerrar. Exemplo prático. Na segunda-feira, escolher uma pedra angular e 2 degraus, reservar janelas de alta frequência, proteger limites, revisar na sexta com a tríade de dados sentido o próximo passo. O efeito é silencioso e poderoso. Em 4 semanas, o mapa de vida começa a ganhar relevo. Ele conclui com suavidade. Propósito e valores não tiram a incerteza do mundo, mas afinam seu instrumento para tocar melhor dentro dela. Quando a pessoa nomeia seu norte, diz não com respeito e encerra com beleza, o futuro deixa de ser ameaça e vira horizonte. Decidir, então, torna-se gesto de cuidado, com o próprio campo, com quem caminha junto e com a obra que se quer deixar. O mentor antecipa o próximo bloco, como escalar com sobriedade, transformar protótipos coerentes em ciclos de 13 semanas com métricas gentis, cadências de revisão e pactos relacionais que mantêm a alma no comando enquanto o trabalho cresce. Porque crescer sem se perder é a arte, e a arte, aqui, é viver com elegância. Escalar com sobriedade, ciclos de 13 semanas, métricas gentis e pactos relacionais. O mentor volta como quem desenha estações no calendário e propõe um compasso. Trabalhar em ciclos de 13 semanas, uma estação inteira, suficiente para ver padrões, curto o bastante para corrigir rota. Ele explica que escalar não é acelerar tudo, é aumentar coerência por camada, como quem adiciona instrumentos a uma orquestra sem perder o tema. Na metáfora quântica, cada ciclo é um experimento com condições de contorno claras, intenção, rituais de ancoragem e leitura de campo. No início da estação, a pessoa escolhe poucas pedras angulares, reparte em degraus de 25 minutos e assume que o milagre não está na ambição, mas na repetição elegante. Crescimento, aqui, é interferência construtiva, ondas pequenas somadas com o ritmo certo. Ele introduz as métricas gentis, medidas que iluminam sem ferir. O mentor diferencia marcadores de processo, o que você controla, de marcadores de resultado, o que acontece depois. Processo: janelas de foco cumpridas, conversas de alinhamento feitas, sono estável, prática corporal breve. Resultado: entregas úteis concluídas, qualidade percebida por quem recebe, receita ou alcance quando pertinente. Em vez de 10 números que confundem, 3 que orientam, uma métrica de atenção, horas de alta frequência por semana, uma de contribuição, entregas que alguém usou, e uma de cuidado, noites com descanso percebido acima de 3/5. Exemplo: numa estação de criação, 2 horas de foco em 4 dias, um ensaio publicado por semana, sono ancorado. Pouco, claro e repetido. A cadência da alma ao método. Toda semana começa com uma mesa de navegação.
revisar dados, sentido, próximo passo do ciclo anterior e escolher a pedra angular dos próximos dias. No meio da semana, um breve check-in consigo, onde a energia baixou. O que precisa ser fracionado? Na sexta, um encerramento com gratidão explícita e preparação do cenário de segunda. Diariamente, 2 janelas de alta frequência e micromovimentos que mantêm o sistema nervoso limpo. O mentor lembra que cadência é poesia aplicada. O corpo aprende que certos gestos significam agora é presença, e o trabalho passa a fluir por canais conhecidos. Quando o ritmo se instala, a ansiedade perde palco, o real ganha palco. Ele traz, então, os pactos relacionais, acordos que protegem o campo enquanto se cresce. O ciclo de 13 semanas fica mais leve quando quem caminha junto conhece o mapa. O mentor sugere uma carta simples no início da estação, propósito que orienta, janelas de disponibilidade, limites amorosos e como pedir ajuda. Em casa, combinar horários de silêncio e momentos de presença plena. No trabalho, definir canais para urgências e para o que pode esperar. Exemplo prático: dizer ao time que as manhãs são monomissão e que mensagens não urgentes serão lidas às 12h30 e às 17h. Em troca, oferecer previsibilidade nas entregas e uma reunião curta de clarificação na segunda. Pacto é cuidado, com o outro e com a obra. Crescer sem quebrar pede antifragilidade, margem de respiro, orçamento de falhas e testes pequenos antes de escalar. O mentor recomenda reservar 10 a 15% da agenda para o imprevisto e tratar erros como dados, não como identidade. Antes de lançar algo grande, rodar um beta íntimo, 10 pessoas, depois 50, ouvir, ajustar, só então ampliar. Se um degrau exige força demais, fracionar. Se um caminho mostra ruído insistente, encerrar com elegância e registrar lições. Ele conta de equipes que dobraram impacto reduzindo variáveis por estação e protegendo o sono do time. No mundo quântico, sistemas estáveis emergem de regras simples. No humano, também, menos atrito, mais constância, correções frequentes e gentis. Ele encerra como quem arruma a partitura para o último movimento. Escalar com sobriedade é honrar a metafísica do sentido e a física das medições. Escolher o norte, medir o que importa, criar cadências que educam o corpo e celebrar encerramentos que liberam energia. Quando a estação termina, não há euforia performática. Há uma serenidade que diz: eu avancei sem me perder de mim. O mentor antecipa o fechamento do roteiro no próximo bloco. Uma síntese poética e prática, propósito, linguagem, corpo e relação reunidos, e um convite para que cada ouvinte atualize sua própria gramática de viver. Porque crescer é belo, mas crescer mantendo a alma no comando é a obra, e a obra, aqui, é a sua vida afinada. Encerramento. A obra em andamento e o convite a caminhar como coautor. O mentor retorna como quem apaga a última luz do teatro, mas deixa acesa a lamparina da coxia, e recorda que esta travessia não prometeu milagres, prometeu o método vivido. Ele lembra os passos, o olhar que mede sem julgar, a intenção que orienta, o gesto mínimo que repete, a revisão que aprende. Diz que a metafísica nos devolveu sentido, o porquê que sustenta, enquanto a física nos ensinou contorno, o como que organiza. Entre ambas, nasceu um chão. A pessoa deixou de ser espectadora do acaso e passou a ser compositora de frequências. Não para controlar a vida, e sim para conversar com ela. Quando o campo encontra essa coerência silenciosa, a realidade se torna mais legível, e o possível, mais próximo. Ele tece a síntese com paciência de artesão, intenção calibrada para reduzir entropia atencional, protótipo de 72 horas para transformar desejo em dado, rituais de ancoragem para avisar ao corpo agora é presença, linguagem de alta precisão para modular estados, biomecânica do foco, sono, luz, movimento, nutrição, para sustentar clareza, regulação emocional e corregulação para que o encontro seja música, não ruído, propósito e valores como bússola, ciclos de 13 semanas e métricas gentis como compasso para crescer sem se perder. Nada disso é feitiço. São molduras que tornam a obra possível. A obra é você escolhendo, hoje, o menor gesto coerente, e repetindo com elegância até que ele se torne cultura íntima. Como rito final, ele propõe um caderno de bordo do amanhecer. 10 minutos de mesa limpa. 3 títulos simples: Aprendi, Estou pronto para praticar, Entrego. Em Aprendi, uma linha por bloco desta jornada. Em Praticar, 3 microatos para as próximas 72 horas, 2 ligados ao corpo,
sono, luz, movimento, e a relação, um pedido claro, um agradecimento específico. Em entrego, o compromisso de uma estação de 13 semanas com uma pedra angular e um pacto relacional explícito. Fecha-se o caderno, respira-se longo, prepara-se o cenário do primeiro passo. A pessoa perceberá que o futuro para de ser espuma abstrata e vira degrau palpável, possível hoje, revisável amanhã. Ele deixa um lembrete que guarda a beleza e a ética do caminho, humildade epistêmica. A complementaridade nos lembra que nenhum único olhar esgota o real. Por isso, medir, escrever e revisar não são rigidezes, são ternuras. Aceitar que haverá dias de nebulosidade, ajustar o passo sem culpas, encerrar com elegância o que não serve mais. O mentor confidencia que, nos bastidores de obras que tocaram muitas vidas, não havia fórmulas secretas. Havia pessoas comuns praticando correções pequenas com uma fé discreta no sentido que as movia. O encanto verdadeiro não está na grandiloquência, mas na constância. E constância, aqui, é poesia em forma de hábito. Antes de se despedir, ele acolhe um último gesto. Se esta travessia lhe serviu, compartilhe com quem precisa de um norte e mantenha a inscrição ativa. Não é apenas um botão, é um tratado silencioso de cooperação com um campo de conhecimento que deseja circular. Ao se inscrever e curtir, você sintetiza a intenção em ação, informa ao algoritmo e ao universo das pessoas que esta frequência merece alcance. Esse ato simples ajuda a levar ferramentas honestas a quem anda cansado de promessas fáceis. O bem que se recebe, quando transborda, encontra multiplicadores insuspeitos. É assim que a obra se mantém viva, de um coração para outro, de uma prática para outra. Por fim, ele sorri como quem entrega a chave da própria casa e diz: agora é com você. Que o silêncio aprendido aqui se torne solo fértil, que o corpo seja templo lúcido, que a linguagem seja ponte, que os encontros sejam música. Quando tropeçar, respire, quando acertar, agradeça, quando duvidar, meça e recomece pequeno. O mundo não exige perfeição, pede presença. E presença é o seu talento mais antigo. Saia pela porta deste vídeo como quem atravessa a aurora, devagar, atento, gentil. Onde quer que você esteja, há sempre um primeiro passo possível. Dê-o hoje. O resto, com elegância, a vida revela no tempo certo. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve.